Oi gente, Euclides Catunda aqui mais uma vez, e dessa vez eu vim trazer para vocês aqui uma ferramenta que eu conheci recentemente, que eu acho que pode ser muito útil para a gente que trabalha desenvolvendo aplicativos para celular. Você já ouviu falar do conceito headless, né? Eu acho que você já ouviu falar. E se você não ouviu falar, talvez você até saiba o que é, mas não está associando a palavra à coisa. Vou dar um exemplo de o que seria um headless. Você tem lá um back-end, né? Você consegue construir lá as suas entidades e ele vai disponibilizar para você APIs e você vai acessar essas APIs aí sem precisar se preocupar com toda a infraestrutura para poder consumir essa API. Como é que seria deixa eu ver, como é que eu posso dizer? Como é que seria a rota comum? Como é que um desenvolvedor de aplicativo está acostumado a trabalhar, né? Não de aplicativos, mas um desenvolvedor de forma geral. Primeiro você vai ter que construir aí você vai pensar no banco de dados, né, que você quer armazenar, você vai construir um aplicativo, você vai pensar aí no banco de dados, onde você vai armazenar suas informações. Depois você vai precisar pensar numa tecnologia para poder desenvolver o back-end e como é que você vai disponibilizar o acesso a esse banco de dados, né, de forma segura. Aí você pode estar utilizando, por exemplo, o ASP.NET, com o framework, o .NET Framework aí, por exemplo, construir uma aplicação. Aí você faz lá cadastro de usuário, login, senha, autenticação, segurança, usa tokens JWT, que eu vou falar um pouquinho, quase nada sobre isso aí também. Você se preocupa com toda essa questão e aí você cria lá, por exemplo, um cadastro de produto. E pela sua aplicação também você disponibiliza uma API para que outras aplicações possam inserir dados no seu banco de dados utilizando a sua API como meio de comunicação. Então você tem que se preocupar com tudo isso para poder chegar finalmente numa API onde você vai poder consumir essa API no seu aplicativo. E se a gente desse um bypass nesse problema aí? Existem ferramentas que ajudam a gente a fazer isso. Aí o Firebase é um bom exemplo. Tem o Rasura, que o nosso amigo aí, Bill Wolf, tem um curso lá na Udemy também. Eu recomendo bastante esse curso aí, pode ajudar você também nessa questão. Mas também tem outra ferramenta que é bem simplesinha de trabalhar, que pode ser uma mão na roda para você dar aquele start no projeto que você estava pensando em fazer e quem sabe depois evoluir o seu projeto aí, né, para uma coisa bem mais robusta, né? Mas eu diria que para uma aplicação pequena você consegue ter um retorno muito rápido. Eu estou falando do Strap. Eu vou mostrar para vocês aqui do que o Strap é capaz. Vou configurar um servidor aqui utilizando o Strap. Você vai ver como é fácil, como é simples. Vou dar aí as principais características dele, né? Quais são os principais recursos que ele disponibiliza. E no final eu vou fazer uma aplicaçãozinha no celular para consumir uma API que a gente vai criar nele lá. Tem um macetezinho aí quando a gente está trabalhando local, se você tem que ficar atento aí, né? E então eu sugiro que você assista o vídeo até o final e eu garanto que vai valer a pena. Bom, gente, como eu falei aí no vídeo de introdução, a gente vai conhecer hoje essa ferramenta aí, que é um CMS headless chamada Strap. Strap, né? O endereço strap.io. Você vai encontrar essa ferramenta e a documentação, que eu sugiro fortemente que você vá lá e leia essa documentação, que tem vários tutoriais lá explicando como você configurar e instalar essa ferramenta em alguns servidores como a DigitalOcean, por exemplo. Então esse aí é o endereço, esse é o nome da ferramenta e trata-se de um CMS headless, que eu vou explicar para vocês aqui direitinho o que é um CMS headless. Antes de qualquer coisa, vamos entender alguns conceitos aqui para que fique todo mundo na mesma página, né? Todo mundo entenda tudo que eu estou falando aqui, que eu vou tentar fazer isso durante todo o vídeo, tá? Sempre que eu citar algum termo, alguma coisinha diferente, eu vou tentar fazer uma explicação rápida para que não fique dúvida a respeito do que é que eu estou falando. Eu pretendo que esse vídeo atinja os mais experientes e os mais iniciantes também, que eu acho que vai ser muito mais útil, inclusive, para quem está começando agora. Vai ser uma mão na roda essa ferramenta. Então, nós estamos falando aqui sobre um CMS headless, o Strap. E antes de qualquer coisa, o que vem a ser um CMS? Que tal a gente começar por aí? Então, o CMS ele é uma ferramenta de gerenciamento de conteúdo, é um Content Management System, é daí que vem essa sigla, né? CMS. E eu vou dar um exemplo prático para ficar claro o que é um CMS, que provavelmente você até já conhece ou já ouviu falar. Um bom exemplo dele é o WordPress. Outro bom exemplo, que é um CMS que eu usava antigamente, chamava Joomla. Só que o CMS ele tem uma característica bem comum. Ele tem um back-end e um front-end para você gerenciar o conteúdo, né? Então você entra lá no seu back-end com a senha de administrador. Você cria conteúdo que pode ser vídeos, uma galeria de fotos, ou um texto, um artigo.
configura a forma como ele vai ser exibido no seu front-end e salva. E aí, quando um cliente acessar o seu endereço, ele vai dar uma olhadinha lá na sua página, na sua homepage, e vai estar aquele conteúdo sendo exibido de forma amigável, né? Você insere o conteúdo no back-end e ele vai ser exibido no front-end de forma amigável. Esse aqui é o grande lance do CMS. Ele tem um back-end e um front-end, ele tem um back-end e um front-end acoplados, né? Aí, o que é então que vem a ser um CMS headless, um CMS sem cabeça, né? É quase a mesma coisa que um CMS, só que a gente não vai ter a parte do front-end, né? O front-end é desacoplado. Você vai ter que construir um front-end para consumir as informações que estão cadastradas lá no back-end, né? Essa parte vai ficar a cargo do programador, desenvolver o front-end numa plataforma ou utilizando a tecnologia que ele preferir. E é isso aí, ó. A gente vai ter aqui um single page application, que pode consumir as APIs aqui, uma aplicação em iOS, uma aplicação em Android, acessando e consumindo os dados através de uma API aqui. E é aqui exatamente nesse ponto que o Strap vai nos ajudar, né? Ele vai fazer essa parte aí pra gente. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que instala, como é que configura, quais são as principais características e funções que ele tem para nos ajudar nesse processo. E no final ainda vou fazer um aplicativozinho em Flutter consumindo uma API construída no Strap. Tem alguns macetezinhos, então eu sugiro que você assista o vídeo completo aí até o final. E é isso aí. Bom, então vamos primeiro aqui dar uma olhadinha nos pré-requisitos, né? O que é que você vai precisar para executar o Strap na sua máquina aí, tá? Ou no servidor que você for colocar lá. O Strap ele é construído em Node.js, então obviamente você vai precisar do Node.js versão 12 ou posterior. O NPM também e o Yarn, que é um gerenciador de pacote, mas ele é opcional. Eu mesmo não utilizei o Yarn, não precisa utilizar não. E algum banco de dados para você armazenar isso, as informações, né? O SQLite, PostgreSQL, MySQL, MariaDB e MongoDB. Veja que as opções de banco de dados são muito boas, né? A gente tem banco de dados relacional e banco de dados no SQL aí à nossa disposição, né? Para a gente estar utilizando junto com o Strap. Então, esses aí são os pré-requisitos. Eu não vou me aprofundar a respeito de como você instala o Node ou o NPM. É simples, você entra lá no site deles e dá uma olhadinha na documentação. É muito tranquilo, não vou entrar nisso que não é o objetivo, tá? Mas a mesma coisa para os bancos de dados. Eu vou utilizar o SQLite, então também não precisa se preocupar muito em baixar nenhum banco de dados aí. Para demonstração, só o Node.js e o NPM que vai ser necessário estar instalado, e eu vou utilizar o SQLite para ser bem simples mesmo, tá? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre os principais recursos do Strap, tá? Para deixar você aí ansioso para testar, para começar a testar logo ele. Deixa eu olhar para o outro monitor aqui para eu ir acompanhando. Bom, é claro, obviamente, né? Tem aqui a criação de usuários e perfis com controle de acesso, né? O que é isso, né? Você vai ter lá quando você acessar a interface dele, vai ter lá um lugar para você criar os usuários e definir as roles dele, né? Por exemplo, se ele é um administrador, se ele é um visitante, se ele é um, sei lá, coordenador, um gerente, um operador. Você vai poder criar lá as roles e criar os seus usuários e atribuir roles a usuários, né? E com isso você controlar as permissões dentro das suas APIs lá. Ele também tem a parte de envio de e-mail, né? Para você poder, quando o usuário esquecer a senha, ele poder acessar aí e redefinir a senha, ou até quando ele se cadastrar, ele poder confirmar o e-mail dele. Tem lá um template onde você define como é que você quer que seja esse e-mail e você configura o e-mail e aí isso aí já está resolvido também para você lá dentro. Outra coisa é que ele faz também a autenticação através de provedores externos, como Google, Facebook, ele tem vários lá, acho que tem uma dezena para você usar, acho que tem até Instagram, se eu não me engano. Você também pode fazer suas próprias regras de validação. Tem algumas regras que são simples, né? Por exemplo, número máximo de caracteres, número mínimo de caracteres, ou então só aceitar números, só aceitar caracteres, datas, date time, somente time. Tem várias pré-definidas lá, mas você também pode construir sua regra utilizando JavaScript, por exemplo, para validar um CPF, se você quiser também, tá? Então ele é bem flexível a respeito disso aí. Outra coisa também muito interessante, quem sabe o que é que significa GraphQL, eu vou falar aqui, GraphQL, né? Meu inglês é horrível, vocês me perdoem aí, tá? Mas o GraphQL é uma linguagem de consulta criada pelo Facebook em 2012 e lançada publicamente em 2015. Ela é considerada uma alternativa para arquiteturas REST. É, assim, na prática, o que é que você pode fazer? Você pode consumir uma API
mas você pode já trazer o resultado de forma filtrada, você pode definir alguns parâmetros para poder trazer os seus dados. É diferente de uma API, por exemplo, você faz uma API que traz a lista de todos os alunos, por exemplo. Você vai lá, acessa aquela API, ele te dá a lista de todos os alunos. Com o GraphQL você pode fazer uma coisa tipo assim, me dê a lista de todos os alunos que são mulheres, ou que são homens, ou que tenha a idade que seja maior de 18, entendeu? Então com o GraphQL você tem mais recursos na hora de fazer o consumo de uma API. É assim, né? Em linhas gerais, tá? Eu não vou estar aqui me alongando sobre esse assunto, mas para ter uma noção do que é GraphQL, é isso aí. Outra coisa também legal é que ele tem um plugin lá que você instala no Strap e aí ele já cria a documentação da sua API utilizando o Swagger. O que é o Swagger? Não vou deixar você na mão e vou explicar também, né? O Swagger é uma ferramenta justamente para criar a documentação de API. Olha, observe o seguinte, se você faz uma API no seu sistema, você tem que dizer, você tem que informar a pessoa que vai consumir essa API quais são os parâmetros que ela precisa usar para poder fazer o consumo correto. Né? E você também tem que dar um exemplo do que essa API vai devolver. Vamos supor que eu faça lá uma API para trazer a lista de alunos. Né? Então eu tenho que informar meu programador, faz, ó, o endereço, o endpoint lá, né, o endereço para você acessar a API é este. Você tem que passar tem que ser uma consulta através de GET e essa consulta ela pode retornar uma lista lá, um JSON lá contendo uma lista com nome e idade de aluno nesse formato aqui e tal e tal. Então você tem que documentar, tem que informar ao desenvolvedor como é que ele vai consumir sua API. E aí, com o Swagger e integrado já com o Strap, ele faz essa documentação para você de forma automática. E o bacana também é que dá para você até testar a sua API pelo próprio Swagger. Ele vai estar lá um exemplo de como você utilizar e tem lá um botãozinho tryout para você testar. Ele faz uma requisição à sua API e você já vê o resultado, se deu certo, se deu errado. É muito bacana também. Então o Strap dá essa facilidade dele já entregar as suas APIs com essa documentação aí. É só instalar o plugin. A outra coisa também interessante a respeito da segurança das requisições que você faz nas suas APIs aí, é que ela usa, essas requisições elas são feitas utilizando JWT. Aí mais uma vez você pode estar aí se perguntando o que é JWT. JWT é uma forma segura de você fazer comunicação e autenticações e requisições web. É um tokenzinho, né? Vamos tentar colocar de forma prática para ficar claro. Vamos supor que lá a minha aplicação está construída, eu tenho lá as minhas APIs, então como é que eu vou fazer esse consumo? Primeiro, eu tenho que me autenticar no sistema para poder fazer requisições. Inclusive, quando eu fizer a autenticação, o sistema já vai ter condições de saber se eu tenho permissão ou não de fazer certas requisições a certas APIs, concorda? Então, beleza. Quando você faz a autenticação, o meu sistema vai te devolver um token. Esse token é o que a gente chama de token JWT, né? O JSON Web Token. É uma string codificada lá, encriptada, que tem um códigozinho, né? Ela vai trazer algumas informações. Se você acessar lá o endereço do JWT, você vai ler mais a respeito disso e vai ficar mais por dentro do assunto. Eu também não vou me aprofundar na questão do JWT, mas eu quero que você entenda que a utilização de JWT é para que você possa fazer consultas de forma segura. Então, quando você faz o seu login, ele vai devolver para você um JWT e a partir desse momento, toda vez que você quiser fazer uma consulta a uma API no nosso sistema, você vai ter que passar esse token antes de fazer a consulta para que o sistema possa validar se você tem direito, se esse token é válido, se você pode fazer a requisição que você está querendo fazer. Então, em linhas gerais, o JWT ajuda a você a ter mais segurança a quem está acessando as suas requisições, até porque esse token ele tem até um tempo de validade, né? Então, em linhas gerais é isso aí, mas procure se aprofundar a respeito do que é de fato o JWT, tá? Estou dando só uma explanação geral aqui. E outra coisa bacana também é que ele trabalha com webhooks. E mais uma vez eu não vou deixar você na mão, vou dar uma geral aqui sobre o que seriam webhooks. De forma geral, como eu estou dizendo aqui com tudo que eu estou falando, né, webhooks é como se você tivesse um gatilho na sua aplicação. Vamos supor, por exemplo, que você tem. Tem isso aí lá na empresa onde eu trabalho, a gente está implementando isso aí. A gente tem um sistema de tickets. Então o nosso cliente acessa lá o sistema de tickets e aí ele abre um chamado para a gente. Ele vai lá e diz assim, olha, eu não estou conseguindo, sei lá, fazer o cálculo da folha de pagamento aqui, está dando erro tal.
Aí, antes, quando ele vai criar esse ticket, a gente pergunta qual é o assunto, né? Qual é o assunto? Ele coloca lá a folha de pagamento. Aí dentro desse sistema tem um webhook lá que diz que toda vez que alguém criar um ticket a respeito de folha de pagamento, é para ele fazer uma notificação em outro software que tem lá uma escuta, vamos dizer assim, informando que foi criado um ticket a respeito de folha de pagamento. Essa notificação é através de um post para um URL que carrega nesse post informações relativas ao que aconteceu, né? Então eu posso pegar isso lá do outro lado e tratar e tomar alguma ação, por exemplo, disparar um e-mail para a pessoa responsável daquela área, é um exemplo, entendeu? É só eu ter lá em algum lugar uma outra, vamos dizer, uma outra API que quando ela for ativada, faça isso aí. Então o webhooks vai funcionar mais ou menos como um gatilho, entendeu? Você faz alguma coisa aqui no Strap, ele dispara um webhook para um post, para uma outra URL aí, levando as informações do que é que foi feito. Isso é totalmente configurável através do back-end lá do Strap. E a outra coisa, em último lugar também, porém não menos importante, né, é que apesar de não ter um plugin nativo para você trabalhar com Socket.io lá no Strap, é possível você configurar um socket. Eu fiz um exemplo aqui, consegui fazer a configuração sem muita dor. É um processo assim relativamente simples, né? Precisa de um pouquinho de conhecimento de programação mais específico para fazer funcionar, mas tem alguns tutoriais na internet que ensinam você a fazer isso aí tranquilíssimo. E para que você também não fique voando a respeito do que é o Socket.io, o Socket.io ele é uma implementação em Node.js para WebSocket. E mais uma vez, né, de forma geral, é uma forma do servidor poder notificar os seus clientes é, de algum evento que aconteceu lá. E note que quando a gente está trabalhando em sistemas web, a gente está sempre aqui do lado cliente para o servidor, mandando informação do cliente para o servidor, do cliente para o servidor. Quando a gente trabalha aqui com o Socket, é uma forma do servidor poder notificar o cliente também. Então imagine um sistema de chat, por exemplo, você está aqui lá na sua. Isso é o exemplo básico, não é o exemplo básico não, é o exemplo padrão número um. Quem vai falar de socket geralmente fala de um chat, né? Quando eu escrevo a mensagem aqui que eu dou enter, ele envia minha mensagem para o servidor. Mas você que está aí na outra ponta precisa ser notificado que eu mandei uma mensagem. Aí o servidor vai e envia notificação para todos os clientes que chegou a mensagem e exibe a mensagem na tela. Então é para você trabalhar em tempo real. Para isso, resumindo a história, o socket serve para você trabalhar em tempo real com o banco de dados e tem como você configurar o socket com o Strap também. Então, beleza, esses daí são os principais recursos. Eu vou falar agora no próximo vídeo um pouquinho sobre a instalação de fato. Bom, a instalação é muito, muito, muito simples. Uma vez que você tem os pré-requisitos configurados já na máquina, são 4 passos simples aqui, ó. Eu vou fazer com vocês aí posteriormente, mas eu vou dar aqui um overview antes de fazer, né? Primeiro você vai dar esse comando aqui, ó, npm install -g strap no seu prompt de comando aí. Estou falando de Windows, tá, gente? Depois você vai criar um diretório para sua aplicação, aí entra nesse diretório e dá lá o outro comando, strap new. Quando você der o strap new, ele vai abrir lá um menuzinho de seleção para você informar qual vai ser o nome da sua aplicação e qual é o banco de dados que você vai querer trabalhar, e é só isso. Depois que termina esse processo, ele já informa você qual é o endereço para você acessar e configurar seu login de administrador para poder você começar a criar lá suas entidades e disponibilizar suas APIs para consulta e inserção de dados. Mole pro gato, coisa mais tranquila do mundo. Bom, gente, hora de pôr a mão na massa. Eu tenho aqui, estou aqui no meu prompt de comando, eu estou utilizando o Windows, né? Dentro do meu diretório raiz eu tenho uma pasta chamada projetos, e dentro dessa pasta projetos eu não tenho nada. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu não precisava estar aqui dentro desse diretório para isso, mas eu vou instalar o Strap. Então é só aguardar aí um minutinho mais ou menos, ele termina a instalação. O comando a gente já viu lá no vídeo anterior, é npm install -g strap. Executa esse comando aí e aguarda ele concluir a instalação. Pronto, terminou a instalação. Aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar aqui um diretório, lembra? Vou criar um diretório chamado de meu backend. MD, meu backend. No DOS é assim que cria, né? Beleza, vamos dar uma olhada aqui. Pronto, show. Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer strap new e aí eu vou informar o diretório que eu acabei de criar, que é meu backend. E aí agora
é só seguir as instruções na tela. Tem essa opção aqui, Kickstart, ele está recomendando, ele vai fazer a instalação, se eu não me engano ele vai usar o SQLite. Eu podia fazer essa instalação aqui, que seria bem mais rápido, mas eu vou de Custom para vocês darem uma olhadinha. Ele exibe o menu, perguntando qual é o banco de dados que eu quero, no caso eu vou usar o SQLite mesmo. E aí ele pergunta onde é que ele vai armazenar o arquivo, dentro dessa pasta aí, ó, .mpdata.db. E agora ele vai criar o meu projeto, é só a gente esperar mais um pouquinho. Isso, acho que esse processo demora um pouquinho mais do que a instalação do strep em si lá pelo NPM. Bom, gente, terminou a instalação e aí quando termina ele exibe essa tela pra gente com alguns comandos aí que é bom você saber. Tem algumas formas de inicializar o strep através do Yarn. O Yarn é um outro gerenciador de pacote aí também feito NPM. Mas o interessante é essas últimas duas linhas aí. Ele está dando a dica para você fazer assim, ó. Vou entrar aqui dentro da minha pasta meu back-end e vou executar a minha aplicação em modo develop. Na verdade eu vou pelo npm, vou botar aqui, ó. Ao invés de fazer yarn develop, que é uma opção, eu vou usar npm develop. E quebrei a cara. É npm run develop. Pronto, aí ele está iniciando aí. Tá dando um build no meu admin, na interface do usuário do admin, que é aquele primeiro comando que ele exibiu aqui, ó. Antes eu acho que eu não consigo mostrar não. Ele falou que ia fazer isso aqui. Ah, não tá dando. Deixa ele terminar aí, vai. Terminou e ele abre automaticamente na página de admin. Quando você dá aquele comando lá, ele está criando essa interface aqui para você. Aí ele está dizendo aqui para você criar o seu usuário de administrador. Vou botar aqui o username, vou botar admin. E assim vou botar ABC123. Vamos ver se ele aceita. Eu vou botar aqui meu e-mail, admin@meuemail.com. Estou pronto para começar. Show de bola. Bom, gente, então estamos aqui agora na tela principal do Strep, a minha parte administrativa, onde eu posso configurar, e eu vou fazer um overview bem rapidinho, porque eu falei sobre os recursos dele lá, e eu vou mostrar para vocês aqui como é que você acessa esses recursos e vou criar uma entidade para a gente poder consumir ela mais tarde no nosso aplicativo lá pelo celular. Então tá, aqui é que eu estou logado como admin, né? Tem aqui a configuração do meu perfil, que eu posso gerenciar administradores ou fazer logout. Também eu posso configurar aqui o idioma que eu quero, tem português do Brasil, mas não está completamente traduzido e eu vou deixar em inglês por enquanto. Essa aqui é a coleção, ele chama de coleções, né? Os seus tipos de coleções, quando você cria uma entidade, vamos supor, uma tabela, é uma coleção, para você poder acessar através de uma API depois, né? Essa aqui é a tabela de usuários, ela já vem previamente criada e eu posso criar um novo usuário aqui. Eu já criei um aqui para mim. Eu vou editar para vocês verem como é que é. Tá aqui, ó. Você coloca um username, define um e-mail, um password, verifica aqui, né? Você pode escolher se esse e-mail está confirmado ou não pelo back-end. Caso contrário, você pode configurar uma forma do usuário receber um e-mail neste e-mail aqui para que ele possa confirmar. Isso também já é pré-configurado aí. E você pode bloquear também o usuário clicando aqui, né, nesse botão de bloquear. Então, deixa eu ver aqui o que mais. Então você pode fazer upload de arquivos, né? Tem essa parte aqui para upload. Tá aqui, eu já fiz o upload de um arquivo. Ele mostra aqui o endereço. Se eu clicar, ele copia o endereço da imagem que eu fiz upload. É uma foto da minha família. Olha aí que família linda. Cadê? Essa aí é minha família, meus 3 filhos. E eu copio o endereço aqui, o endereço é relativo, né? O host mais esse endereço que ele disponibiliza aqui. Ele dá umas informações aqui. A data que foi atualizado e o tamanho, beleza? Nada demais aí. Essa parte aqui é muito interessante, que é a questão das regras, né? E das permissões, dos perfis e das permissões. Então eu tenho 2 perfis aqui, um perfil público e um perfil para quem está autenticado. Eu posso criar novos perfis, né? Os roles, e definir regras para essas roles que eu criar aí, né? Então eu posso criar um grupo chamado, sei lá,
administradores, operadores, coordenadores, gerentes e definir regras e acessos de acordo com esse grupo aí. Isso aqui são os provedores de autenticação externa, né, que a gente pode fazer. Ele já vem com o e-mail habilitado, mas eu posso habilitar outros aqui. E aí ele tem a parte de configuração de cada um aí, que é muito semelhante, né? Aqui eu tenho os templates dos e-mails que ele envia para reiniciar a senha, né? E para confirmar o e-mail também. E nessa parte avançada aqui também tem outras informações, né? Quando a pessoa se cadastra no site, o perfil automático que ela é inserida, esse aqui é autenticado, né? Que é o padrão. Cada conta uma conta por e-mail, não pode ter duas contas com o mesmo e-mail, né? Habilitar cadastro, os endereços e outras coisinhas aqui. É bom você dar uma olhadinha aí com calma, né? Eu estou querendo ser rápido, senão a gente vai passar uma hora só mostrando aqui as coisinhas, né, que tem, né? Aqui, ó, vou pular aqui o Marketplace e já volto. Aqui nessa parte plugins, ele exibe os plugins que eu já tenho instalado e alguns permite que seja configurado alguma coisa ou outra, né? Eu não vou entrar em nenhum aqui. Aqui em configurações é onde eu posso criar os meus webhooks, né? Os webhooks eu posso dar um nome para ele, informar qual é o URL que ele vai fazer o post, chave, valor. Então é preciso dar uma olhadinha na documentação com calma para ver como é que funciona o webhook, mas é aqui que você vai cadastrar ele, tá? E vamos aqui agora para a parte Marketplace, que tem uma coisa interessante aqui, ó, duas coisas interessantes. Uma é a documentação, que não vem instalada por padrão, e a outra é o GraphQL, que também não vem instalado por padrão. Eu vou instalar aqui o Swagger, né? Isso aqui essa documentação que ele está falando aqui é o Swagger, sei lá como é que chama. Eu vou instalar ele aqui porque a gente vai precisar dele. Só que a instalação às vezes demora um pouquinho e ele às vezes dá a entender de que travou, a gente tem que esperar um pouquinho. Então eu vou dar uma pausa aqui na gravação enquanto ele instala, tá? E já já eu volto. Prontinho, gente, a parte da documentação agora está instalada e aí aparece essa opção aqui no menu documentação. Vamos clicar aqui para a gente já dar uma olhada, ó. Aqui ele está falando aqui sobre o token JWT que talvez eu precise se eu quiser fazer algum post através da documentação. E eu tenho esse botãozinho aqui que eu posso abrir para clicar para ver como é que está a documentação do meu headless até agora, né, do meu strap até agora. Então eu tenho essas APIs disponíveis aqui, ó. Uma para mandar e-mail, outra para fazer upload de arquivos, ó. Tem file count, file por ID, olha que legal. Eu posso também fazer aqui, ó, obter as permissões e as roles. E aqui também, ó, sobre os usuários, né? Deixa eu ver se tem algum para dar um post no usuário. Não tem não. Mas eu posso dar um get aqui, ó. Aí eu clico aqui, ele vai exibir para mim. E aí eu tenho aqui como testar também, ó. Vou dar um tryout, ele vai fazer um get lá. Vamos ver. Execute. Aí, ó, o request URL é esse aqui. Deu erro forbidden. Provavelmente porque eu não informei o token JWT na minha requisição, que eu precisava ter copiado. Mas aí ele dá todos os possíveis retornos, ó. O 200, ele vai retornar isso aqui, ó, um array com as informações dos usuários. O 403, forbidden, que foi o que retornou para mim lá. Deu bronca. 404, not found, default, um erro esperado aqui. Então, é isso aqui, a documentação já está toda prontinha. E se eu criar agora uma entidade nova lá, ela já vai vir embarcar para a documentação também. Vamos fazer isso agora? Então como é que eu crio uma nova entidade? Aqui, ó, em Content Types Builder. Aí aqui tem um botãozinho. Isso aqui está me exibindo as informações de permissão do meu conteúdo de permissão. Aqui o de role e aqui o do usuário. Mas eu tenho esse botãozinho aqui, ó, criar novo tipo de coleção. Vou criar um novo tipo de coleção chamado alunos. Na verdade, só aluno. E vou clicar aqui em continuar. E aí ele já está perguntando qual é o primeiro campo dessa minha coleção nova aí. Eu vou clicar aqui um campo do tipo texto. Eu vou escrever nome. É um texto curto, é um texto longo. Eu posso vir aqui, ó, em Advanced Settings e já definir algumas regrinhas. Eita, desculpa aí, eu cliquei fora, mas vamos lá. Add another field.
o campo do tipo texto. Observe que tem vários tipos de campo aqui para eu colocar, para eu criar, tá? Vamos criar aqui de novo um campo tipo texto. Vou colocar aqui nome e vou vir aqui, ó, em Advanced Settings. Eu posso escolher aqui, ó, um valor padrão. Posso dizer que é um campo privado, ele não vai ser disponibilizado na API. Ele é um campo requerido e é um campo único que não pode se repetir. Ele tem um tamanho máximo de, sei lá, de 50 caracteres e um tamanho mínimo de 3. Então, se eu tentar inserir um registro aqui através da minha API que não atende esses pré-requisitos, ele vai dar um erro para a pessoa. Aí eu vou clicar aqui nesse botão, add another field. Vou criar agora um campo do tipo number. Eu vou colocar aqui, sei lá, idade. Era melhor pegar a data de nascimento. Eu não vou colocar, não, é isso, não. Vou colocar aqui, sei lá, quantidade de filhos. Filhos, né? E aí eu posso escolher aqui o formato do meu número, integer, big integer, decimal, float. Vou colocar integer. E aí mais uma vez eu posso dizer que é um campo requerido, que é um campo único, tem um valor máximo, um valor mínimo. Então o valor mínimo eu vou colocar aqui que é 0 e o valor máximo eu vou deixar em aberto, né? E aí eu posso incluir outro campo, vou colocar mais um campo do tipo data, vai. Vou colocar aqui nascimento. E aí eu posso escolher, ó, se é uma date, um date time, um time, vou colocar aqui que é um date, vamos dar uma olhadinha aqui nas opções avançadas. Mais uma vez eu posso dizer que é requerido, é um campo único, é um campo privado que não vai ser exibido e escolher o valor padrão para ele. Mas eu não vou fazer isso, vou dar um finish. E eu não posso esquecer de salvar, que se eu não salvar, eu vou perder essas informações aqui. E outra coisa vai acontecer também, quando eu salvar ele vai reiniciar o meu servidor. E ele vai criar uma entidade chamada aluno, com 3 campinhos, nome, filhos e nascimento. Vamos ver? Vou salvar. Aí vai reiniciar aqui meu servidor e observa aqui em cima, desse lado de cá. Olha lá, apareceu agora meus alunos. Então vamos clicar nos alunos aí para ver. Opa, já tem aqui. Então vamos adicionar um novo aluno. E aí esse aluno eu vou chamar de Euclides. E ele tem 3 filhos. E nasceu em agosto. Eita. 24 de agosto de 1980. Aqui, nasceu esse. Ah, tá. É porque a data, o formato da data tá esquisito lá. Beleza, vou salvar aqui. Vamos criar mais um outro usuário. Vou botar aqui um cara que a gente conhece bem. Jacob Moura. Tá, não tem filho nenhum. E ele nasceu ontem, ele é bobinho. E vou colocar outro cabra aqui também. O nome dele é esse aqui. O nome de batismo dele é esse aqui. O bicho tá com uns 5 filhos aí que ele não conhece. E vamos salvar aqui. Pronto, agora a gente tem 3 alunos aqui, ó, para a gente testar a nossa API. Vamos lá na documentação ver como é que tá. Vou abrir. Ah, tá, peraí. Antes disso, vamos fazer uma coisinha aqui. Ela já está aqui na documentação, tá vendo? Aluno, tal, ele tá dando aqui, ó, os endpoints. Eu tenho get alunos, o post alunos. Vamos ver o post se eu quiser inserir um aluno novo. Eu tenho que passar um JSON com essa configuração aqui, ó. E aí tá aqui os possíveis erros, se der tudo ok, o que é que ele vai retornar. Se der algum erro, o que é que ele retorna, tal. Só que se eu tentar inserir um aluno por aqui, vai dar erro porque eu não tenho permissão. E onde é que a gente configura as permissões? É aqui. E eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui em Public, que é aquele usuário que não está autenticado. Vou procurar aqui a minha entidade, o alunos, e vou selecionar tudo. Então, o usuário da regra public, todo usuário que for da regra public, vai poder fazer o count, find, create, find one, delete, update no endpoint aluno. Vamos salvar aqui. Pronto. Agora a gente vai lá na documentação e vamos fazer um get nesse aluno aqui para ver se vai trazer a lista mesmo. Aqui, execute. Olha aí. Olha a resposta, foi o código 200. E ele trouxe bonitinho aqui para mim, ó. Euclides, Jacob Moura e Beowulf. Posso até fazer o download desse JSON, ó, que top.
Então essa aí é a documentação do Swagger integrada com a Strap, prontinha para você consumir pelos seus aplicativos. E aqui tem aí, ó, alguns parâmetros que você pode usar quando você for fazer essa requisição. Você pode dar um limite, a ordenação, o início, passar um igual e dizer a string e tal. Tem vários parâmetros que você pode usar aqui, né? Então, dá uma olhadinha aí, como sempre, na documentação. E este aqui é o básico, né? Claro, você pode criar outro tipo de coleção aqui, fazer relacionamento entre eles, inclusive. Você pode criar aqui, por exemplo, uma entidade chamada turmas. Depois você pode colocar, relacionar turmas com alunos ou turmas com professores. Não vou entrar nesse mérito porque aí tem uma questão de relacionamento de dados, normalização de dados e pode ser que a gente se alongue muito nisso. E eu quero deixar as coisas simples para poder explicar a essência e o funcionamento dessa ferramenta, tá? Então, por enquanto é isso aí. Agora, a próxima etapa a gente vai fazer uma aplicação em Flutter para consumir essa API que a gente criou aqui e deixou ela pública, beleza? Bom, gente, nessa última parte aqui eu vou mostrar para vocês o consumo daquela API lá. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho uma aplicaçãozinha básica usando o modular através do SLID lá, né? Graças às aulas aí do Jacob, quem perdeu isso aí é só dar uma pesquisada lá no canal do Flutterando, ele tem playlists excelentes lá falando sobre modular, falando sobre MobX. Então, baseado naquela escolinha lá, eu fiz um exemplo bem simplório aqui, tá? Então, leve em consideração aí a falta de padrão, caso você identifique alguma. Atenha-se apenas às requisições na API lá, tá? Então, aqui foi que eu fiz primeiro, né? Eu criei aqui um custom div, tal, coloquei aqui um base URL definido nesse arquivo aqui, constante. Aqui tem um pulo do gato, ó, constantes, aí base URL. Olha o endereço que eu coloquei, ó, 192.168.0.112, dois pontos, porta, né? 1337. Ué, mas a minha API, a porta dela não é, o endereço dela não é localhost 1337 barra de mim, né? Aliás, só localhost 1337. Por que aqui ao invés de botar localhost eu coloquei 192.168.0.112? Eu quero que você fique atento ao seguinte, que localhost é quem está executando a aplicação. E no momento que eu estiver no aplicativo, localhost vai ser o meu celular. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele venha buscar as APIs, os endpoints aqui no meu computador. E o endereço IP do meu computador nesse momento é este endereço aqui. Então, a minha base URL vai ser essa aqui, certo? O que vier depois de base URL é justamente os endpoints que estão aqui na documentação. Certo? Então, é o base URL mais esse finalzinho aqui que a gente tem que concatenar lá para poder fazer as chamadas na API, certo? Então, vamos voltar aqui na aplicação. Eu defini aqui, como vocês estão vendo, um base URL, que é uma constante, nesse arquivo constante. Construí aqui uma arquiteturazinha padrão para trabalhar com o DIL, chamada custom DIL. É só porque ele tem esses interceptors aqui, ó, para ele poder estar dando print aqui no meu debug console das requisições e dos responses que eu estou recebendo. Aí na página principal, aqui no home page, eu fiz um list de alunos para exibir a lista dos alunos que tem lá que tem aqui no meu headless step, né? Esses alunos aqui que a gente cadastrou, vocês viram. Aí eu fiz um list aqui na home, quando você entra ele vai exibir a lista de alunos e eu coloquei aqui também um botãozinho, cadê? Coloquei aqui um botãozinho aqui, um icon button, para ele chamar a página de alunos, que é a página de cadastro de alunos, né? Aí aqui, ó, na página de cadastro de alunos eu fiz um formuláriozinho simples, sem nenhuma firula, formulário com a validaçãozinha bem basicão mesmo. E aí no submit dele aqui, ó, no botãozinho de enviar, o que é que eu faço? Eu chamo lá o meu controller, dou um modular.get aqui, né, para o meu controller, e adiciono a minha lista de alunos que está aqui no home, ó, home controller, tem aqui a lista de alunos. Eu adiciono nessa lista aqui o aluno que eu cadastrei lá na página de aluno. E aí, como ele é um observable, ele vai atualizar a minha homepage com este aluno que acabou de ser inserido, certo? E aqui, ó, nos controllers, tanto no do aluno como no do home, eu estou fazendo aqui a consulta a minha API. Eu tenho aqui esse método aqui, ó, obter alunos, certo? Eu faço eu pego a instância do DIL aqui, aí
crio uma variável aqui response, né, final response, e dou um get, passando o meu base URL barra alunos, segundo a minha documentação. Diz para eu fazer, ó, o get barra alunos aqui. Tem várias opções aqui, né, mas eu passei só o get mesmo. E aí eu estou fazendo o que? Eu estou recebendo esse resultado lá da minha API, estou pegando o ponto data dele, salvando aqui na variáveis itens. Eu podia fazer direto, sabe? Eu coloquei assim só para ficar fácil de entender, didaticamente falando, né? Criei aqui uma variável itens e coloquei o response.data, mas eu podia estar usando o response.data direto aqui, mas para facilitar o entendimento eu fiz isso. E aí também aqui para facilitar o entendimento eu fiz um laço de repetição aqui, percorrendo todos os itens que ele trouxe lá do meu response, que é aquele JSON lá, uma lista lá de JSONs, né, do tipo aluno. E aí eu criei a variável aqui, aluno, do tipo aluno. Ah, tá, criei o modelo também, vou mostrar o modelo lá. E lá no meu modelo eu tenho essa função aqui, ó, from JSON. Eu passo um JSON e ele converte o JSON para um objeto do tipo aluno. E aí finalmente quando eu tenho um objeto do tipo aluno, eu incluo ele na minha lista. E aí eu pego essa lista aqui e aqui, ó, a lista alunos como observable e dou um retorno na minha lista aqui. Isso aqui é para poder eu pegar essa lista daqui, ó, e atualizar ela lá no meu observable. Essa lista aqui está recebendo essa minha outra lista que eu criei aqui em cima, entenderam? Ó, eu tenho o list alunos lá que é o observable e aqui ao invés de estar trabalhando direto no list alunos, eu criei uma lista de alunos. Eu podia ter feito também uma coisa incluindo direto na outra, mas eu quis separar para ficar bem fácil de entender aí, não ficar nem nada rebuscado, bem simplão mesmo. E aqui no controller é o mesmo endpoint, só que dessa vez ao invés de ser um get é um post. Aí incluo ele, faço, obtenho aqui novamente o deal, né? Aí faço a minha chamada post. Ó. Aí tá aqui a minha URL, o meu endpoint lá, igual fala lá na documentação para fazer. Aí eu incluo aqui o data, eu coloco lá o aluno em formato JSON, né? Aqui. E finalmente tem que fazer o submit com essas opções aqui, tá? O header tem que ser do tipo application JSON. Então quando eu salvar quando eu apertar OK lá nesse botão, ele vai fazer uma requisição post passando o aluno lá no data, ok? Então a gente vai ver isso funcionando aí na prática. Tá aí meu modelo é simplão também, cadê ele aqui? Aqui. Tá aí, o aluno tem aqui a classe aluno com essas propriedades, igual tem lá no JSON, e aí tem aqui o from JSON, o map to JSON e o método toString, porque quando eu dou o print aqui eu quero que ele apareça, ao invés de a instância do objeto, ele apareça os dados que tem no objeto mesmo, tá bom? Então vamos executar aqui a minha aplicação e o que é que a gente espera que aconteça? Eu espero que assim que eu abra o home aqui, ó, minha home page, no init state, eu estou chamando já o obter alunos. Como é um observable, ele vai atualizar a tela. E eu vou abrir aqui o screen copy para vocês poderem ver. Está aqui a tela do meu celular. Pronto, está aqui a aplicação, iniciou e conforme esperado ele está exibindo aqui a lista dos alunos que estão cadastrados lá na minha API. Ó. Euclides, Jacob e o Beowulf. Vamos ver aqui de novo. Olha aqui, Euclides, Jacob e Beowulf. Vou fazer um teste aqui. Vou acrescentar mais um aluno aqui. Vou colocar aqui o Deivão. E o Deivão tem também aí uns 8 filhos que ele não conhece. E ele nasceu ontem, que também ele é bobinho. Aí tá aí, agora a gente tem o Deivão aqui. Vamos voltar aqui na aplicação. Ainda não está exibindo, porque eu não tenho um Socket I/O configurado aí, mas dá para configurar também. Deixa eu só reiniciar aqui rapidinho e vamos ver a mágica acontecer e o Deivão aparecer aqui. Lá está o Deivão agora. E aqui também eu posso incluir mais um. Vou colocar aqui. Quem é que eu coloco? Ah, sei lá, vou colocar aqui o Joãozinho.
Nossa. Ah, vai. Joãozinho. O Joãozinho tem um filho. E ele nasceu dia 20 mesmo. Vou salvar. Pronto. E já está aqui o Joãozinho. E se a gente voltar aqui, obviamente, o Joãozinho vai estar aqui também no nosso back-end aqui, né? Aqui está o Joãozinho. Então, gente, é isso aí que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado e queria só fazer um overview aqui. Assim, um overview não, né? Fazer um resumo aqui, né, do que foi que a gente fez para ficar todo mundo antenado aí, todo mundo na mesma página. O Strap, ele é um CMS headless, significa que ele não tem um front-end, ele tem um back-end, mas ele tem algumas formas interessantes da gente gerenciar o conteúdo dele, né? A gente pode criar aqui o, alguns tipos, né? Construir alguns tipos. Eu tenho aqui alunos, eu posso configurar permissões, perfis, usuários. A gente também pode fazer relacionamento entre as entidades. Quando eu crio aqui um novo campo, ele tem aqui embaixo as opções de componente e de relação, onde eu posso criar uma relação de um para muitos, muitos para um, vários tipos de relações entre os objetos. É legal porque dá para você configurar a permissão e observe que eu fiz um acesso aqui a uma API que eu deixei ela pública, porque se eu quisesse ter feito um acesso à API que não fosse pública, eu ia ter que configurar a questão do token para obter o token JWT e passar esse token quando fosse fazer a requisição. E aí talvez o vídeo ficasse mais longo do que já está ficando. Então, como eu não queria muito me alongar, o que é que eu posso dizer para vocês? Que procurem aqui na documentação, que é muito boa, e você vai ter aqui um passo a passo de como você fazer a requisição, as APIs dele, inclusive com a questão da segurança do JWT junto, tá? Então fica aí a ideia, né? Quando você tiver um aplicativo pequenininho para construir, ou até de médio porte, não sei, né? Mas um aplicativo que você possa usar isso aqui, pode ser um jogo que você está construindo e quer ter um lugar para armazenar, um back-end sem precisar ter um site configurado lá na plataforma, sei lá, ASP.NET e tal, tanta complexidade. Você pode muito bem jogar um Strap no servidor Node.js aí na web, criar as entidades que você quer armazenar e disponibilizar o acesso a essas APIs de forma bem facinho, sem precisar de muita programação. Então isso aí pode dar uma agilidade para o start aí do seu aplicativo muito grande. Isso é apenas um exemplo aí do que a gente pode fazer com o Strap. Eu espero que vocês tenham aproveitado, espero que vocês tenham gostado. Eu queria lembrar vocês para se inscreverem aí no canal do Fluterando e contribuir com o pessoal que faz parte da comunidade. É isso que deixa a gente forte, que fortalece aí a nossa comunidade. E comentem, façam comentários aí no vídeo, porque eu vou tentar responder todos os comentários que vocês fizerem, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até logo.